Deus, aleluia, Jesus. Igreja, eu quero, nesse breve momento, todos os meus processos, meus 36 processos, que somava 136 anos de cadeia, processo em 14 cidades do estado de São Paulo, sem contar o estado de Mato Grosso e o estado de Paraná. Eu tenho aqui processo na cidade de São Bernardo do Campo, Santo André, São Paulo, Campinas, Valinhos, Vinhedos, Adamantina, Junquerópolis, Dracena, Boituva, Presidente Prudente, aonde eu tinha 3 quadrilhas, que não era brincadeira não. Nós saía para tudo ou nada. Esse homem que está aqui hoje testemunhando, igreja, você deve ter visto meu testemunho, o bandido da metralhadora, porque eu me tornei um sequestrador de carretas, caminhões povos, Scanias. E eu comecei no crime, foi com 14 anos, igreja. Sabe por quê? Porque eu era um filho rebelde, um filho que não ouvia pai, mãe, professor, professora. Andei com más companhias e com a idade de 14 anos já comecei a usar droga. Todos podem dizer amém? Com 15 anos, essas mãos aqui já tiravam a vida. Por quê? Porque eu nasci e fui criado num lar que não tinha Jesus Cristo. Um lar espírita, um lar idólatra. E por eu me aprofundar no crime, acabei levando toda a minha família para macumba. A minha mãe se tornou uma macumbeira muito conhecida na cidade de Adamantina e na cidade de Pacaembu, onde ela atingia no mínimo 25 pessoas por dia. Mas ela foi naquele centro de macumba um dia para fazer ali um trabalho satânico, para pedir proteção na minha vida, porque eu era uma pessoa muito perseguida pela polícia. Todos podem dar glória a Deus? E qual é a mãe que não faz qualquer esforço para ajudar o seu próprio filho? Quantos aqui nessa noite não veio buscar a proteção do filho? Pode levantar a mão aqui? Quem veio buscar a proteção para o filho? Então levanta a tua voz e glorifica a Deus, porque você veio no lugar certo. Aqui Deus vai responder a tua oração, aqui Deus vai operar na tua vida, porque aqui é o lugar que Deus opera, porque aqui está o poder de Deus. Esse homem aqui perdido levou toda a sua família para as trevas. O meu pai se tornou um assassino por minha culpa, porque era tanta polícia que me perseguia que ele acabou tirando a vida de um policial. Eu quero falar para vocês, igreja, é terrível a vida de uma pessoa que não tem Jesus. Eu me aprofundei mais e mais nas drogas, porque eu tinha um vazio no meu coração, eu tinha uma tristeza, eu tinha uma angústia, eu tinha uma solidão, e a bebida não me consolava, as drogas não me consolavam. E eu aprendi muito cedo que o dinheiro traz felicidade. Por isso eu procurei me aperfeiçoar no crime. Todos podem dar glória a Deus? Comecei com pequenos roubos. E você, meu irmão, você, minha irmã, que muitas vezes o seu filho chega em casa com um carrinho roubado, um caderno e uma borracha, e você não corrige ele, eu quero falar para você, meu irmão, eu quero falar para você, minha irmã, que por trás disso está uma ação do Satã, e atrás de uma borracha, de um carrinho, esses filhos seus podem se tornar um grande marginal. Sim ou não, igreja? Eu também comecei com coisinhas pequenas, roubando bola, tênis. Mas não demorou muito, eu acabei me envolvendo numa grande quadrilha na cidade de Campinas, onde o chefe daquela quadrilha tinha o nome de Carlão da 45. Sabe por quê? Porque ele era amante de pistola 45. E eu muito cedo também aprendi a manusear arma de fogo através do meu pai, porque ele é um nortista ignorante, daquele que fala que o filho não pode trazer desaforo para casa, que desaforo resolve na rua mesmo. Então muito cedo, com 9 anos, o meu pai ensinou a manusear a arma. Por isso que com 15 anos eu já estava ali, trocando tiro, matando, pervertindo. Todos podem dar glória a Deus? Igreja, me tornei na região de Campinas o maior ladrão de carro que o estado de São Paulo já pôde conhecer. Sabe por quê? Porque eu fui no centro de macumba, fiz um pacto com Satanás, arranquei o sangue do meu corpo e pedi para ele poder, fama, sucesso. Quantas vezes arranquei sangue desse meu corpo, quantas vezes tomei a cor, quantas vezes deitei em rancor. O diabo dá proteção, igreja. O diabo dá poder, igreja. O
Eu só dava bebida das melhores os meus Oxuns, Oguns, os orixás, os caboclos, os preto velho. Eu andava com muitas guias no meu pescoço, muito patuá no meu bolso. Andava com metralhadora porque eu levava carro para o Paraguai e ali me tornei um traficante de armas pesadas e comecei a trazer metralhadora Ingra, Uzi, Browning. Para quê? Para desafiar a polícia. Muitas vezes fui manchete do jornal Correio Popular, Diário do Povo, o Aqui Agora, 3 vezes saindo Aqui Agora, dos crimes, das coisas terríveis que eu fiz. Me tornei mais e mais audacioso, confiando nas armas, confiando na minha quadrilha. Quanto mais eu tinha dinheiro, mais eu queria. Todos podem dar glória a Deus. Me tornei um sequestrador. Ganhei muito dinheiro, muita fama, chácara com piscina, carros novos, motos importadas, muita joia, muita mulherada. Comprava juiz, comprava advogado, comprava ali vítima, comprava testemunha. O meu dinheiro pôde comprar quase tudo. Só não comprei a paz e a felicidade, porque a paz e a felicidade só Jesus pode nos dar. Glorifica a Deus com as palmas, igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas, igreja, o inimigo é terrível. Tem muitos irmãos, muitas irmãs que vêm aqui na igreja, pede a unção do presbítero, pede a oração do pastor, faz um voto, faz uma campanha, mas sai daqui e vai levar dinheiro pro diabo. Vai no centro de macumba, vai no búzio, vai ler a sorte, ler a mão, ler horóscopo. Deus se agrada dessas coisas, igreja? Eu digo para vocês que eu cheguei em uma época que o meu desespero era tão grande, o meu desespero era tamanho, que eu também procurei uma igreja. Mas eu fui naquela igreja somente ali para receber uma oração. Foi feito ali um apelo e eu não aceitei Jesus. Eu fui revelado, e essa igreja era a igreja pentecostal Deus e Amor da cidade de Valinhos. Ali eu fui revelado. O homem de Deus falou: olha, aqui tem uma pessoa aqui que está desesperada, não consegue dormir, não tem paz. Mas se você der um passo para Jesus hoje, você vai ver a obra que Deus está fazendo na tua vida. Mas eu fui ali só para receber a revelação. Ouvi a revelação, não dei crédito. Saí dali, coloquei os calibres na cinta e saí novamente delinquindo, assaltando, matando, traficando. E assim também é no dia de hoje. Quantos veio aqui para buscar a cesta básica? Quantos veio aqui para buscar uma oração? Quantos veio aqui para buscar a imposição de mão de um pastor ou de um presbítero? Mas não veio buscar a salvação da tua alma, porque ele tem prazer em sofrer, ele tem prazer em pecar, ele tem prazer em viver nas garras do Satanás. Glória a Deus. Aquele dia que aquele pastor fez aquele pedido na frente, se eu tivesse ido, eu não tinha sofrido quanto eu sofri até 48 dias atrás, porque faz 48 dias que esse homem aqui saiu das grades. Igreja, uma coisa impressionante, a Bíblia de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos podem dar glória a Deus? Igreja, eu quando estava ali no mundo do sequestro, eu pegava aqui uma carreta aqui em São Paulo, que eu tinha 3 quadrilhas, uma aqui em São Paulo, uma em Campinas e uma em Sorocaba. E quando eu pegava ali uma carreta, que eu ia levar para Bolívia, eu ia ali drogado, armado, assustado, porque eu sabia que eu podia me encontrar com a morte pela frente, porque muitas barreiras policiais que nós encontramos nessas estradas. Mas eu ali confiando nos caboclos, pretos velhos, orixás, naquelas pessoas que davam minha cobertura, algo interessante acontecia, igreja. Eu ali, quando passava o efeito das drogas, eu ligava ali o rádio do carro, para poder ouvir um samba, um pagode, ali uma música que pudesse descontrair a minha mente. Mas algo impressionante acontecia. Todos podem dar glória a Deus? Eu sintonizava ali um pagode, aquele rádio saía do ar. Eu sintonizava um samba, aquela sintonia também saía do ar. Eu procurava ali uma música ali no FM, todas as rádios saíam do ar. Aí eu colocava no AM, e quando eu colocava no AM, vinha uma voz grossa, uma voz de um senhor de idade, que orava, contava testemunho, contava os milagres, contava as curas. Mas eu detestava aquela voz, porque eu era um endemoniado, eu era um perturbado, e aquela voz é a voz santa e ungida do missionário Davi Martins Miranda, porque ele é um profeta de Deus. Aleluia. Deus, aleluia.
zombei dela. Quantas vezes eu zombei do missionário. Eu olhava a fita dele assim, dava risada. Falava, vocês são bobo, vocês estão dando dinheiro para esse homem aí, ó. Dando dinheiro, se pode na tua casa, dando dinheiro para esse homem. Mas hoje, eu estou aqui em nome de Jesus para falar para a amada igreja, na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, que foi o programa A Voz da Libertação que me salvou, me tirou do mundo da criminalidade, me tirou do vício das drogas, da perdição, porque um dia eu fui lançado na penitenciária de São Paulo, onde eu estava sendo procurado pelo TEC de São Paulo, eu estava sendo procurado pela polícia de Cosmópolis, Valinhos e Campinas, a minha cabeça era prêmio, o juiz queria minha vida, queria eu vivo ou morto, os policiais que muitas vezes eu usei minha metralhadora para dar rajada nas suas viaturas, desafiando eles queriam eu vivo ou morto, e eu sabia que um dia que se eles pusessem a mão em mim, eu ia morrer mesmo, mas um dia eu me encontrei atrás das grades, sabendo que eu tinha que cumprir por todos esses delitos, sabendo que eu tinha que cumprir por todos esses processos, eu sei que eu teria que tirar 30 anos de cadeia, e somente mesmo a misericórdia de Deus para me tirar daquele lugar. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o nosso Deus é o Deus de providência. Os nossos pecados são muitos, os nossos pecados são grandes, mas a misericórdia e o amor de Deus é maior, igreja, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ali eu me encontrava, glória a Deus, aleluia, atrás das grades, aqui na penitenciária de São Paulo, um presídio de segurança máxima. Ali não tinha mais chance para mim, porque o inimigo já tinha tirado quase tudo meus bens materiais. Agora não tinha mais condições financeiras para comprar juiz e nem comprar nenhum delegado. E outra, eles não queriam mais acerto comigo, porque eu estava sendo muito abusado, eu estava detonando, destruindo ali as viaturas do Estado. Eu me encontrava ali com 36 processos, mas foi a mão divina do Senhor que enviou para mim um rádio, e ali aquele rádio não tinha a sintonia FM, só tinha AM, e se tivesse o FM, eu ia ouvir a band, ouvir um pagode, um samba, que era aquilo que eu gostava. Mas aquele dia eu ali aleijado, com a fratura exposta no meu fêmur, já condenado a andar de cadeira de roda, condenado já a tirar 30 anos de cadeia. Eu não era mais jovem, eu já estava com 34 anos de idade, mas foi nesse dia que eu liguei aquele rádio e eu vi ali uma voz gloriosa do missionário Davi Martins Miranda, porque Deus usou a minha mão para sintonizar o programa A Voz da Libertação, e foi naquele dia que eu me encontrava angustiado, desejando tirar a minha vida, que Deus usou o missionário Davi Martins Miranda para falar assim: meu servo, hoje se você quiser eu tiro você dessa angústia, meu servo, se você quiser eu tiro você dessa enfermidade, desse leito de dor, porque eu te amo, eu tenho obra na tua vida, mas que tão somente você me aceite, que eu irei fazer uma grande obra na tua vida. E Deus usou ali o missionário Davi Martins Miranda, o homem que eu odiava a voz dele, mas Deus usou ele, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Deus usou aquele homem para trazer uma revelação divina. Eu sabia que a voz não era dele, mas era a voz de Deus, porque o programa A Voz da Libertação é a voz de Deus que fala em nossos corações. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E naquele dia, através do programa A Voz da Libertação, eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Glorifica a Deus, igreja, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Grande é o poder de Deus. Igreja, Deus começou a operar na minha vida de uma forma tremenda. Eu me encontrava na igreja com a minha perna toda paralisada, cheia de aparelho, porque eu tive uma fratura exposta no fêmur. Eu me encontrava ali na Praia Grande, fazendo as obras de macumba ali na praia, quando eu fui acidentado, glória a Deus, aleluia. E ali, igreja, eu comecei a orar, eu comecei a acompanhar a oração do missionário Davi Martins Miranda. E naquele dia eu levantei minhas mãos e falei: meu Deus, se tu és um Deus verdadeiro, permita que eu venha dormir, porque já faz 17 dias que eu não durmo. Mas igreja, eu não orei como eu estou orando aqui agora não, porque eu era há 17 anos da macumba, do candomblé, da quimbanda, eu era incrédulo, mas eu vi ali aquela voz, eu sabia que era a voz de Deus, e eu orei dessa forma: Deus, oh Deus, oh Deus, se isso é Deus, faça com que eu durma, porque eu não aguento mais. E foi o primeiro milagre da minha vida. Naquele momento meus olhos se fecharam, as minhas mãos desceram, e foi a noite mais gloriosa de sono que eu tive na minha vida. Glorifica a Deus com as palmas.
certo mesmo. Mas igreja, quando a polícia me pegou, eu estava no hospital das clínicas aqui em São Paulo. E como eu era uma pessoa que estava dando muito problema para a justiça, eles mandaram colocar um aparelho na minha perna, mas o meu pé ficou torto, meu pé ficou assim, igreja. Eles mandaram que fizesse uma operação em mim, mas a minha perna ficar torta, para mim nunca mais correr da polícia. E ali passou a dor, mas o meu pé ficou torto. Todos estão entendendo? O meu pé ficou assim. Falei, já que deu certo eu dormi, então deixa eu falar com Deus de novo. Falei, ô Deus, tu é Deus verdadeiro mesmo? Tu é o Deus dos crentes? Então permita que a minha perna fique certa novamente. Mas não para me correr da polícia. Agora eu quero ser um crente fiel, porque sei que tu és um Deus vivo e verdadeiro e poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia. Faça um milagre na minha perna, Senhor da glória, para que eu possa levar a tua palavra. E minha perna fez assim, igreja, olha. Deus fez um milagre na minha vida. E hoje eu estou aqui na tua presença para dizer que ele é Deus vivo, verdadeiro e poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas igreja, o que adianta ser um crente no presídio, um crente fiel, sabendo que eu tinha que tirar 30 anos de cadeia? Será que vale a pena, igreja? Ser fiel dentro do presídio, crente fiel ali, pregando a palavra, evangelizando, e tinha que tirar 30 anos de cadeia. A minha mãe cancerosa, macumbeira, não queria nem saber de Deus. O meu pai com câncer também. A minha família toda na macumba, toda na idolatria, porque eu mesmo levei eles para lá. Mas a minha vida estava uma benção. Amém, igreja? Foi quando eu recebi uma carta da minha mãe, do meu irmão, dizendo que a minha mãe estava com 5 dias de vida apenas. Todos podem dizer amém? Recebi uma carta da minha família falando, olha Adão, eu sei que você está aí lendo a Bíblia, tudo aí, ó, vai ter uma péssima notícia para você. A nossa mãe está com câncer, abriram ela, está toda rasgada, não compensa mais fechar. Em casa ninguém aguenta o fedor. Está uma carniça em casa. E talvez essa carta vai chegar nas tuas mãos, ela já está morta. Vocês querem que Deus cura o câncer, igreja? Deus faz obra na vida de macumbeiro também, igreja? Vocês querem, então glorifique a Deus com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu recebi aquela carta, igreja. Escrevi outra imediatamente na direção do Espírito Santo de Deus e pedi que a minha mãe visitasse a igreja pentecostal Deus e Amor da cidade de Pacaembu, interior de São Paulo. Falei, mãe, vá nessa igreja e peça oração a meu favor. Não falei para ela orar por ela não, porque eu sei que ela é macumbeira. Mas eu pergunto aqui para essa igreja, quem aqui já fez prova com Deus? Quem aqui já fez prova com Deus? Ninguém fez prova com Deus? Essa foi a prova da minha vida, igreja, porque o centro de macumba da minha mãe era a 60 metros da igreja pentecostal Deus e Amor. E para ela ir nessa igreja, ela tinha que passar na frente do centro, onde ela atingiu uma média de 25 pessoas por dia. Todos podem dar glória a Deus? Mas o que uma mãe não faz por um filho, né? Quem está aqui por causa do teu filho nesse dia? Quem está aqui por causa do seu filho? Glória a Deus. Então Deus tem algo para falar para contigo hoje. Amém, igreja? E aquela minha mãe foi lá na igreja Deus e Amor. E ali levantou o círculo de oração, levantou o membro daquela igreja, levantou os obreiros em orações, e ali o poder de Deus foi derramado, porque onde tem uma igreja pentecostal Deus Amor, tem a mão de Deus operando. Onde tem uma igreja pentecostal Deus Amor, tem cura e tem milagre, porque ali é um povo fiel, que vive na presença de Deus em oração, em jejum, é um povo que dá o dízimo, é um povo que dá oferta, e é um povo abençoado, glória a Deus, aleluias. E ali aquela macumbeira foi ali na frente. O dirigente daquela igreja trabalhava de boia fria e à noite realizava os trabalhos. Mas quando aquele povo se levantou em oração, aquele demônio caiu por terra e aquela macumbeira recebeu a cura do câncer. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela é membro da igreja pentecostal Deus e Amor. É uma pessoa grandemente usada na mão de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira e eficaz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora, igreja? E a dona do centro de macumba começou a ameaçar minha família, começou a ameaçar minha mãe, começou a lhe jogar praga, falando que a minha mãe estava louca, que crente só quer dinheiro, que crente só pede. Mas a minha mãe falou assim, olha, eu me senti muito bem ali, eu senti uma paz muito grande, eu quero ficar com os crentes. E aquela mulher começou a fazer trabalho contra a minha família, mas enquanto ela fazia trabalho contra a minha família, a igreja pentecostal Deus e Amor estava orando em favor daquela macumbeira. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
igreja. Sim ou não, igreja? Deus ouve o clamor dessa igreja, porque é um povo fiel que vive em conformidade com a tua sã palavra. Louvado seja Deus. E ali, igreja, aquela macumbeira começou a colocar fogo ali nas velas, começou uma confusão, porque a igreja pentecostal, Deus de amor, estava orando. Aquele centro de macumba não tinha mais prosperidade, porque o povo de Deus estava em constante oração e jejum. E quando o povo de Deus começa a orar, e quando o povo de Deus começa a jejuar, as portas do céu se abrem, algo acontece. Aleluia, Jesus, aleluia. E a macumbeira ficou doente. Meu Deus, quem aqui acredita que ela morreu? A macumbeira ficou doente, igreja. Quem acredita que ela morreu? Não morreu não, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E aquela macumbeira pediu que a minha família fosse com a igreja pentecostal lá fazer uma oração. E naquele dia a macumbeira também aceitou Jesus. O seu marido também aceitou Jesus. E a mãe Cida virou irmã Cida. E o pai Antônio virou o irmão Antônio. E aquele centro de macumba hoje é a igreja pentecostal, o Deus de amor da cidade de Pacaembu. E as palmas que glorificam a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Toda a minha família de Jesus, que pensa que estava a minha vida espiritual. Sim ou não, igreja? Mas que pena, tinha que cumprir 30 anos. Que vontade de estar junto com a minha mamãe ali na igreja Deus de Amor. Que vontade de estar com a minha família na igreja pentecostal Deus de Amor. Que vontade de conhecer o missionário Davi Martins Miranda para pedir perdão pelas minhas incredulidades, pelos aqueles momentos ali que eu falava mal dele. Meu Deus, ia demorar 30 anos. Eu estava ali no presídio, tinha um desejo ardente no meu coração de descer as águas batismais. Mas eu sendo conhecedor da palavra, eu nunca aceitei descer uma piscina ali não. Nunca aceitei aquele batismo dessas igrejas mundanas que prega a porta larga. Eu era criticado ali como fariseu, como falso profeta, como mentiroso, porque eu era acusado, porque eu não aceitava descer aquelas águas daquelas piscinas. Eu estava ali na frente de um trabalho e toda vez ali que tinha um batismo, todo mundo apontava o dedo para mim. Por que você nega de descer as águas? É porque você vai sair e vai roubar de novo, né? É que você vai sair e vai sequestrar de novo. Não é não. É porque eu conheci a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda nós ser imitador de Jesus Cristo. E Jesus desceu. O batismo foi no rio. E o irmão Adão também queria descer. As águas batismais era no rio do Bororé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali aquelas igrejas mundanas, na porta larga, falava assim: como você tem certeza que você vai estar vivo até 64 anos de idade? Você sabe que você vai ter que cumprir 30 anos, não tem de onde você fugir. Você tem que cumprir 30 anos. Eu falei: eu sirvo um Deus vivo, Ele é advogado dos advogados, e o dia que Ele querer Ele vai me tirar aqui, porque eu ainda vou pregar a palavra aí na igreja pentecostal Deus de Amor. E em nome de Jesus, antes de eu partir para a glória, eu vou descer as águas batismais sim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Igreja, Deus colocou muita fé. Muitas coisas aconteceram através da oração que eu fazia ali em favor dos enfermos. Deus me usava. A minha vida espiritual era uma bênção, mas eu considerava isso aqui como uma vida material. Eu queria a minha liberdade. E um dia eu falei para o Senhor: meu Deus, 30 anos de cadeia, a tua palavra diz: conhecerei a verdade vos libertará. O Senhor diz na tua palavra que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Meu Deus, o que está errado na minha vida? Eu necessito uma oportunidade. Eu quero glorificar o teu nome com a minha família, mas é lá fora, Senhor. Me dá uma chance, meu Deus. E Deus falou comigo: está faltando alguma coisa? Você não é dizimista na minha casa, meu servo. Você tem que dar o dízimo na minha casa para que a tua vida material venha a ser de prosperidade. Falei: meu Deus, mas eu tenho um salário de R$1,50. Será que você vai se importar com R$1,50? E Deus não me respondeu nada. E naquele dia eu abri a minha Bíblia e veio aquela passagem da viúva pobre que deu 2 moedinhas. Eu falei: isso eu quero, meu R$1,50 sim, Senhor. Em nome de Jesus, a partir de hoje eu serei um dizimista fiel, aleluia. Oh, igreja, vocês muitas vezes deixam de dar a tua oferta na casa do Senhor para gastar na farmácia, na bebida, no cigarro, pagando ali uma alta quantia de luz porque você tem ali uma televisão na tua casa. Mas eu quero falar para você que a escola do crime não foi o mundo para mim, não. A escola do crime não foi as más companhias e os traficantes que eu andei, não. A escola do crime que eu tive foi dentro da minha casa, porque na minha casa tinha uma televisão. Por
porque foi esse aparelho que me levou para o crime, foi esse aparelho que me tornou um assassino. Louvado seja Deus, aleluia. Destrua esse aparelho da tua casa. Eu assisti uma vez um filme de Al Capone, e eu falei, eu quero ser que nem ele, eu quero matar, eu quero ser autoridade, eu quero apavorar. E o demônio fez isso, porque a palavra de Deus nos fala, no livro de Isaías 57:19, eu crio os frutos dos lábios, que você tem uma prostituta eletrônica dentro da tua casa, tira hoje. Minha cadeia foi reduzida para 5 anos e 2 meses, e hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para testemunhar que o nosso Deus nunca perdeu uma causa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está aqui, igreja. O irmão Adão ficou 5 anos e 2 meses atrás das grades. Passei por mais de 20 batismos nas águas, mas nunca batizei ali naquelas piscinas. Nunca aceitei a doutrina da porta larga, sempre pregando a sã doutrina que leva para o céu, que é a doutrina da igreja pentecostal, Deus de amor. Mas Deus, dia 4 de março, me colocou em liberdade, e quando foi dia 29, o irmão Adão estava ali no Bororé, descendo as águas batismais, para testemunhar que o nosso Deus é poderoso, o Deus das causas impossíveis, um Deus que opera na vida daquele que permanece fiel nos seus caminhos. Aleluia. E minha vida houve prosperidade, não somente na minha situação processual, mas na minha vida material. Deus começou a preparar dinheiro para mim. E hoje eu estou aqui, ó, com meu cartão de dízimo. Entrego meu dízimo todo mês, R$85. E nunca me faltou nada na minha vida, nunca faltou nada na minha casa. Hoje eu tenho uma vida próspera, não só na minha vida espiritual, mas na minha vida material. Dia 4 de março, agora o irmão Adão saiu da cadeia, 6 horas da tarde. E ali o diretor deu R$10 na minha mão. Falou, olha, esse dinheiro aqui é para que você possa pegar o ônibus até São Paulo. Que eu falei, eu quero sair daqui, eu quero ir para a sede. Aí me deu R$10. Eu peguei os R$10, peguei uma carona, fui até Campinas, ali na sede administrativa de Campinas, que está na direção do trabalho do presbítero Otávio Lopes de Almeida. E ali peguei meus R$10 no momento da oferta e peguei um voto disso aqui, ó. O voto livramento. Falei, Senhor, o Senhor é minha testemunha, que eu não tenho aonde morar, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde repousar, e se eu ficar na rua, a polícia me prende de novo. Eu tenho R$10 aqui, Senhor, eu vou entregar esses R$10 na tua casa, meu Pai, para que o Senhor me prepare uma casa. E naquele dia, pela misericórdia de Deus, o presbítero deu a oportunidade de eu contar meu testemunho. E ali no meio daquele povo tinha um médico muito conceituado de Campinas. Peguei meu voto de R$10, entreguei aqui em cima do púlpito e voltei confiante, porque não basta tão somente você colocar aqui o dinheiro, Deus quer provar a tua fé, e o voto é uma prova de fé na vida do cristão, sim ou não, igreja? Palmas que glorificam o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Levantei um R$10, o único que eu tinha na minha carteira, R$10. Acabei de sair do presídio. Falei, Senhor, R$10 na tua casa, prepara um lugar para mim. E Deus moveu o coração do médico, conceituado de Campinas, um homem de poder aquisitivo muito alto. Meu irmão, eu ouvi o seu testemunho, você acabou de sair do presídio, né? Quando você vai? Falei, Deus proverá. Falei, quero que você vai morar na minha casa, eu tenho um apartamento aqui, um duplex com cobertura aqui, e é para lá que você vai agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A bênção é pequena ou grande, igreja? Mais grande, porque o maior vai ser o que eu vou falar agora. Aquele apartamento é um apartamento que eles entraram ali com ação contra a igreja de Campinas. O pastor sabe que a igreja de Campinas foi fechada. Um povo do poder aquisitivo muito alto e o inimigo operando ali dentro. Então, glória a Deus, aleluia, estava perturbando eles. Eles entraram com ação para fechar a sede de Campinas e ficou fechado. Quase 30 dias, né, pastor? E foi lá que Deus colocou o irmão Adão. E o irmão Adão começou a pregar a palavra lá dentro. Começou a evangelizar, falar do poder de Deus. Quando um dia, o médico pediu que nós fôssemos fazer uma visita lá, levasse o presbítero lá. Eu fui com o presbítero Haroldo Sodré e mais uns irmãos, Diácono Ademar e umas obreiras. E olha, foi só demônio que caiu por terra. Quando foi à noite, chamaram o presbítero Otávio. O presbítero Otávio foi lá e 3 médicos e toda a sua família aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Um voto, apenas um voto de R$10. Deus me preparou um lar e salvou muitas almas em um único dia. Sim ou não, igreja? Por isso, igreja, eu sei que o tempo já está bem avançado.
Creio que vou ter outras oportunidades para contar mais do meu testemunho. Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem crê que Deus salva um marginal? Uma prostituta? Levanta a mão e glorifica a Deus. Quem crê que Deus salva a prostituta? Glória a Deus, aleluia. Esses braços aqui, igreja, não tem nem uma veia de tanto baque que eu tomei, de tanta droga injetáveis que eu tomei. Eu carrego cicatrizes no meu corpo de balas, mas Deus transformou minha vida. E foi através do programa A Voz da Libertação. Eu pergunto para a igreja, levanta a mão, somente aqueles que têm um viciado na sua família. Quem tem um viciado na tua família está aqui essa noite. Quem tem um viciado? Quem tem um marido bêbado? Quem tem uma esposa alcoólatra? Quem tem uma filha que está na prostituição, na vaidade? Vocês querem ver essas vidas se salvam? Quem quer, levanta a mão e glorifica a Deus. Quem ama as almas perdidas, levanta a mão e glorifica a Deus. E quem crê que Deus pode fazer essa obra ainda hoje, dê uma salva de palmas de vitória para Jesus.